E se a contrariedade de hoje, aquela que você queria apagar da sua vida, pudesse aliviar uma alma no purgatório? E se a sua cruz, pequena e escondida, tivesse um alcance maior do que você imagina? Eu não estou falando de romantizar a dor, nem de procurar sofrimento. Eu estou falando de uma verdade espiritual simples. O sofrimento, quando aceito e oferecido a Deus, pode virar caridade. E essa caridade pode alcançar as pobres almas do purgatório. O que eu vou te dizer hoje se inspira em um ensinamento devocional que aparece em páginas atribuídas a Monsenhor Ascânio Brandão, com um título que já é um chamado: Aceitação da Cruz pelas Almas. E eu já te peço uma coisa: escuta com calma, porque isso pode transformar o modo como você atravessa o seu dia. Muita gente se assusta quando ouve falar da penitência dos santos. A palavra austeridade parece distante, como se fosse para poucos. E o texto começa justamente tocando nessa fraqueza tão humana. A ideia da penitência dos santos e das grandes austeridades nos assustam, mas não podemos oferecer a nosso Senhor a cruz de cada dia pelos nossos mortos. Quem não tem a sua cruz? Quem não tem? Talvez a sua cruz, hoje, seja uma doença, ou uma dor que volta. Talvez seja um problema em casa, uma discussão que se repete. Talvez seja o cansaço, a falta de reconhecimento, a aflição de ver alguém que você ama se afastar. E aqui eu quero que você preste atenção, porque o texto não manda você inventar uma cruz. Ele manda você olhar para as que já existem e diz de forma muito direta que o sofrimento não para na pele. O sofrimento é fecundo e vai frutificar além das fronteiras da vida, vai aliviar as chamas do purgatório. Isso é forte. E aqui vem uma virada que quase ninguém percebe. A maior parte das cruzes da vida não são grandes acontecimentos. São pequenas repetições, um aborrecimento, um revés, uma contrariedade. E o texto descreve isso com uma sinceridade que parece ter sido escrita dentro de uma casa comum. Há em família tantas cruzes cotidianas, doenças, aborrecimentos, reveses, tanta coisa que nos vai crucificando todo dia. Quem não se reconhece nisso? E então vem a pergunta que corta o coração sem acusar. A pergunta que acende caridade. Por que não aproveitar tudo isso pelas almas? Percebe o que está sendo proposto. Não é negar a dor, não é fingir que está tudo bem, é oferecer. E oferecer muda tudo. Porque quando você oferece, a sua cruz deixa de ser apenas peso. Ela vira oração. Ela vira ato, ela vira caridade. Agora eu preciso te dar um ponto de apoio muito importante para você não se enganar. A dor sozinha não salva ninguém. O que salva é Cristo. Mas a nossa dor, unida a Cristo, pode se tornar oferta. E essa oferta pode ser um sufrágio, uma ajuda, um ato de amor. O texto insiste nisso com uma frase que quase parece um sino tocando longe. Sim, o sofrimento tem uma repercussão tão longínqua e profunda que vai até o purgatório. Vai aliviar os tormentos das pobres almas. Vai ajudá-las a pagar a dívida que contraíram com a justiça divina. Vai abrir-lhes as portas do céu. Repara como ele fala. Repercussão longínqua e profunda. A gente vive como se tudo terminasse no que os olhos veem, mas a vida espiritual é maior. E é por isso que ele afirma com firmeza que nada do que é oferecido se perde. Nossos sacrifícios, nossos esforços e os mais obscuros de nossos atos não estão perdidos. É minha opinião absoluta. Todos têm repercussão longínqua e profunda. Os mais obscuros. Aquele esforço que ninguém viu. Aquela lágrima que você engoliu.
aquela paciência que você escolheu em silêncio. Agora vem outro ponto muito consolador. Você não precisa começar com grandes penitências. O texto reconhece a nossa fraqueza e nos dá um caminho possível. Se não temos coragem para grandes penitências, pelo menos aceitemos a de cada dia pelo purgatório. Pelo menos. A cruz de cada dia. E aqui eu quero te dar um exemplo simples, bem cotidiano, para isso não ficar abstrato. Você acorda atrasado, o dia já começa pesado, a cabeça cheia, o coração sem ânimo. A primeira reação é reclamar, mas existe um segundo caminho. Você respira e oferece. E o texto nos ensina uma frase para a hora da dor. Ó meu Deus, digamos na hora da dor, seja tudo por vosso amor e para o alívio das pobres almas. Isso é um jeito católico de sofrer bem. Sofrer bem não é sorrir com dor. Sofrer bem é não desperdiçar a dor, é colocá-la nas mãos de Deus. E aqui entra uma frase que vale ouro, atribuída a Elisabeth Lesueur. Ela diz de modo simples, direto, profundo: o sofrimento é um ato. Um ato. Ou seja, sofrimento não é só algo que acontece com você. Pode ser algo que você oferece. E o texto comenta isso com entusiasmo espiritual. Que fórmula impressionante! Convém guardá-la. Trabalha quem sofre bem. Trabalha quem sofre bem. Porque esse trabalho é invisível, mas é real. Agora eu quero te dar o mini ritual de 20 segundos como um propósito de vida espiritual. De manhã, antes de começar o dia, diga devagar: Jesus, eu aceito a cruz de hoje. Une tudo ao teu sacrifício. Eu ofereço pelas almas do purgatório. E depois, na hora em que a dor vier, na hora em que a contrariedade apertar, repita a frase do texto, do jeito mais simples. Ó meu Deus, seja tudo por vosso amor e para o alívio das pobres almas. Só isso. Você não precisa sentir nada especial. Você só precisa oferecer. E eu te proponho mais uma coisa para completar essa caridade. Quando você puder, ofereça também um sufrágio concreto. Uma Ave Maria pelas almas do purgatório. Uma missa por um falecido. Um ato de caridade escondido, oferecido com intenção, sem prometer milagres, sem exigir resultados imediatos. Apenas amor. Agora eu quero te ouvir, como comunidade. Qual é a cruz de hoje que você vai oferecer pelas almas do purgatório? Comente com uma palavra bem simples. Pode ser doença, cansaço, ansiedade, família, trabalho, solidão. E se você quiser, escreva também as iniciais de um falecido por quem você quer oração. Se este conteúdo tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você ajuda esta missão a crescer e a levar mais espiritualidade católica fiel à doutrina da Igreja. Que Deus te abençoe e salve Maria.